prazer novamente estarmos convosco. Sandra, mais uma vez é um prazer estar contigo. Olá, Natasha, igualmente. Está tudo bem? Graças a Deus, contigo também? Ótimo, tudo bem. Eu espero também que com quem nos está a assistir, não é? Que também esteja bem, que também se sinta bem e que esteja preparado para mais um Palavras Cruzadas, para debatermos mais uma vez um assunto que de facto é um assunto pertinente e atual, não é, Sandra? Exatamente. Teremos o privilégio este trimestre de fazer amigos para Deus, é este o título do trimesário, e hoje calhou-nos uma lição que fala sobre testemunhas vencedoras, não é? Exatamente. E o poder do testemunho pessoal. Quase não daria para estarmos aqui meia hora, é muito difícil. Exatamente, é isso mesmo. Mas vamos tentar, não é? Vamos tentar. Ora bem, o verso áureo diz: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isto é o que é ser testemunha. É não conseguir deixar de partilhar aquilo que Jesus tem feito por nós, não é? É muito difícil argumentar contra uma experiência pessoal. É mais fácil argumentar contra uma teoria. Quando nós sentimos que alguém está demasiadamente envolvido em doutrina, mas não vive essa doutrina, é muito difícil aceitarmos. É um bocadinho, não é? É um bocadinho quando nós olha, vou buscar um bocadinho aquela frase que a gente às vezes tem mania de dizer, não é? Que é o faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Portanto, de facto, mais uma vez aqui o nosso exemplo, não é? Que é, e que isto vem de encontrar ao nosso testemunho, é essencial, porque não basta a parte teórica, não basta falar, quando as pessoas não sentem que de facto que aquilo que nós estamos a falar de alguma forma transformou a nossa vida, de alguma forma nos influenciou, e a melhor maneira de facto de demonstrar essa influência positiva é através das histórias da nossa vida, não é? Exatamente. Estas histórias da nossa vida, e que, Sandra, deixa-me só fazer uma chega, provavelmente irias lá chegar, não é? E que estas histórias são sempre histórias dinâmicas, não é? Porque aquilo que me aconteceu quando eu me converti, não vou dizer há quantos anos, não é? Eu tinha 16 anos, não foi assim há tanto tempo quanto isso. Quando eu tinha 16 anos, não é? O que aconteceu nessa altura quando eu me converti e que me marcou, e que são histórias de facto que ainda hoje marcam, não são as mesmas experiências, nem é a mesma, nem vivi com a mesma intensidade, nem com tirando as mesmas ilações que hoje, que já tenho a idade que tenho, aos 43 anos, não, não se diz a idade das senhoras, mas... Sabes, Natasha, o que eu achei interessante aqui na lição foi exatamente ela começar por nos chamar a atenção de que a conversão nem sempre é um fator espetacular. Assim, uma coisa, uma Sim, história... nem todos temos a oportunidade de ter, não é? Sabes, como vamos ver, não é? À semelhança de um Paulo, nem todos nós somos Paulo. Sabes, eu vou-te contar a minha perspectiva quando eu era um bocadinho mais nova. Ouvia aquelas histórias fantásticas das conversões. Eu, com a graça de Deus, nasci num lar adventista. Portanto, não tive aquele tchanã, não é? Tchanã. E então eu dizia, epá, que pena, eu gostava tanto de ter tido uma história assim. E a verdade é que quando eu estava a ler aqui na lição de que a conversão é alguma coisa que vai acontecendo lentamente, parei um bocadinho para refletir sobre isso e realmente posso-te dizer que tem sido muito melhor viver a conversão durante todo este tempo, portanto, durante toda a minha existência, digamos assim, do que propriamente viver apenas um momento espetacular, não é? Como Paulo viveu. E sabes, a lição também nos diz que as testemunhas muitas vezes são improváveis. Às vezes nós não estamos nada à espera. Quem menos esperamos, é verdade. E temos um exemplo disso na lição, não é? E de facto acho que é o exemplo extremo de quem não esperávamos mesmo, não é? Sim, a lição fala-nos sobre o endemoniado e diz-nos que Jesus aproveitou porque ele já era conhecido naquela zona, na Decápolis, naquela zona das 10 cidades. Exatamente. Toda a gente conhecia a história e sabes,
é uma realidade ainda hoje, que normalmente se conhece muito mais o que é mau do que aquilo que é bom, não é? Espalha-se muito mais depressa as más notícias, não é? Exatamente. E então toda a gente conhecia aquele homem, exatamente pelas más notícias, tinham medo. Sim, porque Enfim. ele era imprevisível, era violento, aliás, é assim, estava possuído, e a Bíblia Exatamente. diz-nos que ele estava possuído por uma legião. Eu, por acaso, aqui há uns tempos fui ver o que era uma legião de demónios, porque é diferente de uma legião em termos de anjos e de uma legião como nós conhecemos em termos militares. São cerca de 3.000 anjos caídos. 3.000. Imagina a quantidade de porcos que sofreram a seguir, não é? Ora bem, a verdade é que Jesus conseguiu libertar aquele homem e diz que ele se tornou são a nível físico, mental, emocional, espiritual. Ou seja, o Evangelho restaurou na sua totalidade, de forma holística. Holisticamente, pessoa, exatamente. E depois, quando ouviram falar sobre esta maravilha e vieram para ver efetivamente se era verdade, não é? Porque o ser humano também tem esta característica, mais depressa acredita no que vê do que propriamente naquilo que ouve. E então diz-nos que quando as pessoas chegaram ali e viram o homem sentado, perfeitamente normal, não é? Vestido, por menor de dizerem vestido, porque de facto ele andava pelos montes como um animal selvagem, não era? Quer dizer, eles chegaram à conclusão que realmente Jesus tinha transformado em 360 graus a vida daquele homem. E sem que ele dissesse uma única palavra, ele testemunhou, não é, do poder de Deus. E connosco é a mesma coisa, às vezes não é preciso dizer muito. É mais essencial viver do que falar. Era o que dizia há pouco, não é? Tenho aprendido isto com o tempo, com a idade ajuda nestas coisas, e Deus realmente utiliza muitas vezes pessoas que nós não estamos à espera para transformar a nossa vida e para trazerem alguma coisa adicional à nossa vida. Não é? E às vezes esse adicional faz toda a diferença, não é? Realmente nós não podemos deixar de falar daquilo que o nosso coração está cheio, não é? E quando o nosso coração está cheio de Jesus, é inevitável falar dele aos outros, não é? E viver. O mais importante ainda é o viver esse Jesus. Exatamente. E é este tipo de testemunho de facto que é vivido e que quando contamos ainda o vivemos, não é? Que as pessoas percebem pela nossa postura, o nosso olhar, até a nossa emoção na voz, que de facto que ele foi vivido e que continua a ser vivido, que é dinâmico, que não é estático, não foi uma coisa no passado e que é poderoso e que foca de facto aquilo que é importante, que não somos nós, que é Deus, é deste tipo de testemunho que o mundo anseia tanto e necessita tanto. Porque era como tu dizias, eu posso ser muito bem falante, eu posso ter muito conhecimento, eu posso ter muito conhecimento teológico, posso ter uma cultura geral grande que me ajuda de facto até a colocar a parte da teologia mais em prática e mais acessível, mas isso não me vai valer de nada se eu não tiver essa experiência pessoal, não é? Até exatamente. Como é que eu posso falar de alguém que não conheço? É tudo vazio, não é? Ao fim e ao cabo, quando tu falas de alguma coisa que não é tua... É isso mesmo. E as pessoas percebem. As pessoas percebem, Sandra. As pessoas percebem quando nós estamos a falar com conhecimento de causa e quando estamos a falar só porque decoramos alguma coisa. Sabes que o Evangelho e o testemunhar tem também um outro aspecto espetacular, é que muitas vezes a pessoa está connosco e a lição também aborda isto, a forma como um testemunho e uma experiência com Jesus transforma a tristeza em alegria, não é? E quando nós partilhamos alguma coisa da nossa vida e testemunhamos e queremos demonstrar à outra pessoa o poder que Deus teve em nós, normalmente temos por base, não sei, na minha experiência tem sido assim, temos por base momentos difíceis, tristes, não é? Complicados. Complicados. Sim, sem dúvida. E depois o resultado, não é? A transformação, o facto de Jesus ter utilizado alguém, sei lá, de nos ter
dado a bênção de conseguir ultrapassar aquela dificuldade, e isso torna-se, e lá está, torna-se a tristeza na alegria. E a lição para focar este pormenor falou-nos de uma experiência que deve ter sido realmente muito pesarosa, não é? Foi a experiência das mulheres que saíram depois de Jesus ter morrido para As duas Marias. Exatamente, para irem tratar, neste caso, do cadáver, não é? E para fazer aquilo que era o seu dever. Achei interessante a lição dizer-nos assim, era o dever, não é? Era o dever. Pois, porque a lição foca elas foram, mas elas não iam para pedir nada, não iam para receber nada, pelo contrário, não é? Iam para dar alguma coisa àquele homem que tanto tinha feito por elas, não é? E tinham aquela inquietação de dizer quem é que vai remover a pedra? A pedra era pesada, como é que elas iam fazer? Ou seja, elas estavam ali com um sério número de dilemas e de repente todos os seus problemas desapareceram, não é? E diz que a alegria iluminava o seu rosto, elas estavam felicíssimas. E quando foram contar aos outros, não é? Mas antes disso, desculpa, Sandra, antes disso, tentarmos imaginar, de facto, é assim, elas iam pesarosas, iam tristes, iam chorar, não é? Tiveram um desgosto muito grande, era muito, muito, muito recente, não é? Não tinha sido há uma semana sequer, não é? Tinha sido ali 24 horas antes, estavam extremamente, não estavam só tristes, estavam se calhar sem esperança, que acho que é das coisas mais terríveis que pode acontecer a um ser humano, é perder a esperança. Não é? Porque não há mais motivo para viver quando tu perdes a esperança, é a última coisa e deixa de haver motivo para tu existir, deixa de haver um propósito na tua vida. E imaginarmos estas mulheres a viver esta situação com o coração, de facto, eu não queria dizer negro, mas para perceberem, não é? Ensombrado de tanta dor, não é? Partido, o coração partido. E de repente, numa questão de minutos, esta transformação. Não é? Este sol volta a brilhar nas suas vidas. Oh, Natasha, mas o poder de Deus é assim, não é? Ele transforma tudo num minuto. Por isso é que ele diz que quando Jesus vier nós vamos ser transformados no abrir e fechar de olhos. Ou seja, para ele o poder de Deus é isso mesmo. O facto de elas se terem ficado tão cheias de alegria e depois terem ido a correr, eu imagino-as a correr, não é? Provavelmente já nem se lembravam onde é que tinham posto os ungüentos, nem nada. Exato, já os tinham deixado pelo caminho. Para correr para ali fora. E depois chegarem lá e também apanharem aquela decepção de que ninguém acreditava, não é? Exato, aquele choque E é engraçado ver que os próprios discípulos, que, não é, que permaneceram com Cristo 3 anos, que ouviram tantas vezes Jesus prepará-los para este momento, foram completamente céticos, não acreditaram. Foi um balde de água fria para as Marias quando chegaram lá à casa. Então, e tu repara, para nós, às vezes, quando nós estamos a testemunhar e as outras pessoas também não estão a acreditar ou não querem acreditar, não sei como dizer, não nos deve levar a ficar tristes e amargurados. Desanimados. Estes exemplos mostram-nos que se até mesmo aqueles que tinham sido preparados por Jesus, nestes momentos vacilaram, e ninguém se esquece do Tomé, não é? Que teve que ver para crer. Então repara, nós também não podemos desanimar. Não é? Exatamente. O nosso papel é ser a luz e transmitir a luz e dar a conhecer aos outros e viver a nossa comunhão com Deus. E o resultado não nos compete a nós, portanto, isto é um bocadinho, não é, como a história do semeador, não é? Do agricultor. Nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance. O agricultor prepara a terra na hora certa, semeia na hora certa, não é? Consoante a estação. Providencia aquilo que pode para que a semente possa medrar, mas o resto, entre aspas, está nas mãos da natureza, não é? Exato. E aqui é a mesma situação, nós fazemos a nossa parte, nós testemunhamos, nós damos o nosso testemunho através também do nosso exemplo, a semente fica e está nas mãos de Deus fazer com que essa semente venha a florescer ou não, é? Venha a germinar ou não, e isso já não nos compete ficarmos angustiados, desanimados, preocupados com essa parte, porque essa parte compete ao Espírito Santo, não é? Nem levar a enfraquecer na nossa própria fé. Exatamente, ou seja, isto não nos deve surpreender, se este tipo de situações acontecerem, não devemos ficar surpreendidos, porque faz parte, é natural, é normal, as pessoas reagem de maneiras diferentes, portanto, temos que o aceitar.
é como tu dizes, o nosso papel é realmente largar a semente. O brotar ou não depende da terra, não é? Depende da terra. Olha, Natasha, vamos interromper agora um bocadinho. Vamos para um momento musical. Temos o Aniel e a Larissa que nos vão trazer o tema Estou. Esconder o que há em mim, vazio sem igual, escuro está aqui, vivo na indiferença, já não consigo sentir a alegria que outrora sentia. Meu Deus, necessito de eu não sei onde estou. Aquela luz se apagou. Eu quero, Senhor, voltar aos teus braços de amor, tornar a sorrir e alegre poder sentir o teu amor. Dos meus erros me arrependi, pois eles me levam para longe de ti. Jesus, eu me entrego aqui, vou seguir os teus passos até o fim. Eu já sei onde estou. Aquela luz retornou. E agora que estou nos teus meigos braços de amor, tornei a sorrir, pois posso, Jesus, sentir o teu amor. Momento maravilhoso, não foi? Isso, André, é engraçado porque acaba por se coordenar também com a lição, não é? Este tema de poder sentir novamente o teu amor. E é isso, não é? Quando falamos em testemunho dinâmico, é isso, é diariamente voltarmos a sentir o amor de Jesus por nós, não é? E na nossa vida. E ter a noção de que realmente as vidas transformadas, elas fazem a diferença. A lição apresenta-nos o Pentecostes e aquilo que aconteceu no Pentecostes, não é? Quantas almas se converteram. Também depois a quantidade de membros que se associaram à igreja semanas mais tarde. E tudo isto é resultado de quê? Eles viram pessoas que eles conheciam muito bem, provavelmente não todos, mas alguns deveriam conhecer bem. Tinham um Pedro que era, como a lição diz, um fala barato, não é? Era um pescador. Pois é, isso não é? Eram pessoas que não eram propriamente pessoas letradas, não eram pessoas versadas. Pois sim, os filhos deveriam ter o conhecimento e muito menos ter a eloquência para falar. Exatamente, e depois tinhas os filhos do trovão, que também, segundo a lição diz, deviam ter um feitio não muito simpático, não é? O Tomé, que já falámos aqui, enfim, e todas estas pessoas realmente não podiam calar aquilo que tinha acontecido na sua vida. E a lição volta a falar-nos outra vez sobre o facto de não ficarmos decepcionados nem pesarosos quando as pessoas, mesmo perante
o milagre ficam indiferentes, não é? E falam-nos exatamente quando Pedro e João curaram aquele homem, não é? E depois os líderes de igreja estavam a ver que o homem estava curado, mas mesmo assim eles recusaram aceitar. Portanto, não nos cabe endureceram o coração. Exatamente, não nos cabe a nós julgar, nem decidir, e muito menos devemos deixar que isso afete a nossa comunhão com Deus e a nossa firmeza no nosso testemunho. A lição é engraçado, logo no início de estarmos a estudar este trimestre e falarmos sobre isto de ser testemunhas, faz estas duas chamadas de atenção. Realmente nós não temos que estar preocupados com aquilo que os outros vão fazer com o nosso testemunho. Exato. Temos é que estar preocupados em viver e em testemunhar aquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Não é? Exato. Imagina se Pedro se tivesse deixado de intimidar, não é, ao João, e perante esta atitude, depois desta cura milagrosa, vendo que não havia um feedback positivo, dissessem, pronto, então olha, não vale a pena, vamos cuidar da nossa vida, vamos permanecer sossegados, quietos, não vamos levantar ondas, pronto, não vale a pena porque já fizemos aqui um milagre espetacular e não resultou e ninguém reagiu. Agora imagina o impacto que isto teria tido até aos nossos dias, se eles tivessem tido esse tipo de atitude, não é? Exatamente, mas graças a Deus eles diziam, nós não podemos calar aquilo que vivemos e aquilo que aprendemos, e nós também não podemos, Natasha, nós também as duas não podemos calar aquilo que sabemos, aquilo que temos vivido com Jesus e a experiência que Ele nos tem dado, não é? E por isso é que temos que partilhar a nossa experiência com os outros. Nem sempre a nossa experiência é positiva, nem não sempre. É? Mas não significa que seja menos importante, não é? Exatamente, aliás, nós muitas vezes aprendemos, a maior parte das vezes nós aprendemos melhor com os nossos erros do que com os nossos atos perfeitos, digamos assim, até porque não os temos, é raro. Eu costumo dizer que aquelas pessoas privilegiadas, entre aspas, deixa-me dizê-lo assim, que não passam por problemas, quer dizer, é quase humanamente impossível ninguém ter problemas, mas que não passam por problemas sérios. Percebes o que eu quero dizer? Que nunca sentiram, que nunca tiveram que contar o dinheiro, que nunca tiveram que enterrar um familiar, que nunca perderam trabalho, que nunca passaram por uma doença grave, que nunca duvidaram da sua fé. Este tipo de pessoas assim, eu acho que acabam por não ser tão privilegiadas quanto isso, porque perdem uma grande oportunidade de crescer, não só como ser humano, mas crescer espiritualmente. Porque sem dúvida nenhuma que é como tu dizias inicialmente, nós se não passarmos por determinadas situações, não reconhecemos a necessidade que temos de um Salvador na nossa vida. E isso impede-nos, de facto, de crescer, e isso impede-nos de reconhecer o amor de Deus diariamente na nossa vida. Exatamente, aquela lição foca um aspecto muito importante. Quando nós partilhamos a nossa experiência, nós não estamos a falar de nós. Sem dúvida que o enfoque não pode ser em nós. O testemunhar nunca é nós somos espetaculares e Deus abençoou-me porque eu sou espetacular. Eu aconteço. Eu sou realmente muito especial para Deus, por isso é que Ele fez. Não, todos são especiais de igual modo. Quando nós testemunhamos, o objetivo é falar acerca de Deus, acerca de Jesus. Sempre em Deus. Exatamente. É para que as pessoas entendam o poder de Deus na nossa vida. Não é para que as pessoas olhem para nós e digam, epá, espetacular. És diferente, estás noutra, estás muito acima. Exatamente, como eu costumo dizer, já tens as asas, não é? Não é isso. Quando nós testemunhamos, e o verdadeiro testemunho é que a outra pessoa entenda que realmente na nossa vida nós temos reconhecido o poder de Deus muitas vezes. E muitas vezes de forma espetacular, mas pelo seu poder, mais nada. Não é porque eu seja digna sequer disso. Exato, não é porque eu seja especial, não é porque eu seja diferente dos demais, que tenha tido uma determinada experiência que outros não tiveram. Exato, o enfoque nunca pode ser esse. Não assim, o testemunho está logo... o resultado está logo votado ao fracasso, não é? Como nós colocamos a ênfase em nós. A ideia é que a pessoa perceba que Deus fez aquilo no meu passado, vive no meu presente
e de certeza que estará também no meu futuro. E essa é a proposta que nós fazemos àquelas pessoas que nos estão a ouvir. Se é possível connosco, é possível com qualquer um. Elas querem ter este companheirismo com Cristo na sua vida presente e na sua vida futura, já que na vida passada não lhe deram essa hipótese, não é? Este é o objetivo. E a lição de facto em relação a isso dá-nos um bom exemplo, não é? Compara-nos as conversões de João e de Paulo, não é? Tiveram experiências tão diferentes, não só experiências de vida, mas também o encontro que eles tiveram com Jesus. Ambos tiveram uma experiência com Jesus, ambos tiveram um encontro pessoal com Jesus, mas a experiência foi totalmente diferente, não é? De um para o outro. Sim. E, no entanto, isso não invalida um em relação ao outro, não é? E mais, não é? A lição foca-nos bem isto, não é? Porque esta experiência, que eles também não se ficaram, como tu já referiste, não se ficaram na primeira experiência, na experiência do passado, não é? A experiência continuou, o testemunho continuou a ser dinâmico, a experiência continuou a ser dinâmica, a experiência não terminou ali. A experiência continuou no momento presente, como tu muito bem focaste, e a experiência e este testemunho vão continuar no momento futuro. E isso é muito importante nós retermos, porque isso também eu acho que isso também nos dá esperança e também fortalece a nossa fé, não é? Sabermos que Jesus vai continuar a estar connosco e que no futuro, que é incerto e que nós não conhecemos, Ele estará lá connosco também. E isso é muito importante. Sabes que existe aqui na lição um textozinho que diz: é como se, por saberem alguma coisa sobre religião no passado, já não precisassem de ser convertidos diariamente. Mas todos os dias, todos nós precisamos nos converter. Eu às vezes comparo isto à decisão do casamento, sabes? Sim. Há dias em que é muito difícil o casamento. As pessoas são diferentes, têm opiniões diferentes, circunstâncias diferentes, enfim. Mas continuar a amar a pessoa é uma decisão diária, não é? E quando nós nos distraímos e deixamos de ter esta decisão de forma convicta nas nossas vidas, mais facilmente poderá correr mal, não é? A conversão com Deus é exatamente a mesma coisa. Eu não posso viver baseada naquilo que Deus fez por mim quando eu era nova, ou quando fui convertida, ou quando tinha os meus filhos em casa, ou enfim. Não, eu tenho que me converter diariamente. Diariamente eu preciso aceitar o seu poder na minha vida, não é? Aquela máxima que a gente diz na brincadeira, que não pode ser de toda a nossa máxima e o nosso modo de vida, que é uma vez convertido para sempre, não é? Isto é completamente errado, porque a conversão é todos os dias, quando eu acordo, todos os dias quando eu desperto, todos os dias assim que eu desperto, tem que haver uma nova conversão, tem que haver novas experiências com Deus, tem que haver novos testemunhos para eu poder providenciar também aos outros. Repara, ou seja, isto é como o capítulo da nossa vida, nunca termina, continua sempre diariamente a ser escrito. Olha, tu repara, a lição fala-nos sobre Paulo, não é? A conversão de Paulo não podemos negar, foi uma conversão espetacular, não é? Exatamente. Mas depois, quando ele está perante o rei Agripa, ele fala sobre a sua conversão, mas ele ali já é um Paulo idoso, não é? Já tem uma experiência de muitos anos de conversão. Tem muitas marcas de guerra, como se costuma dizer. Exatamente. E ele quando está a testemunhar, ele transmite isso de tal forma àquele rei que era, segundo nos diz a lição, muito cético, muito arrogante, é mais romano que judeu, endurecido, e Paulo consegue tocar. Paulo, vamos dizer que foi o testemunho de Paulo, mas foi o Espírito Santo que conseguiu abrir ali uma frechazinha e tocar naquele coração. E ele diz: quase que me torno cristão, não é? Quase. É porque é o que faz toda a diferença, não é? O modo como nós testemunhamos. E Paulo, apesar de todas as experiências da sua vida, que até podia, e até tinha direito de ser um homem um pouco amargurado, tinha todo o direito, com tudo o que passou, ele tinha todo o direito, ninguém poderia julgá-lo e levá-lo a mal se ele fosse um pouco amargurado com a vida. Mas a verdade é que ele, neste momento, o seu coração transbordava de amor e de alegria, e isso transmitiu-se na sua face também, não é? Esse brilho do coração transmitiu-se na sua face, e tudo aquilo que ele falou repleto de amor. Todas as suas palavras estavam cheias de amor, e isso vê-se também no trato que ele tem com Agripa, porque eu acho que Agripa picou e provocou, e ele podia ter tido uma reação que era genuína, não é? Nós impetuosa, não é? Assim mais impetuosa.
quando gozam connosco, quando nos irritam, nós temos uma determinada reação que é natural em nós como seres humanos e que também ninguém pode levar a mal, mas até na forma como ele se dirigiu à Agripa, não é? O cuidado dele dizer como tu sabes que tens o conhecimento, sabendo ele que Agripa era muito mais romano do que judeu, que não tinha conhecimento nenhum. E mesmo assim ele dirigiu-se a ele com palavras de cuidado e de amor. E isso fez um grande contraste também entre os dois, não é? Sim, e eu acredito verdadeiramente que a sinceridade com que Paulo contou a sua história, não é? Demonstrou que realmente, fizessem o que fizessem, Paulo nunca iria deixar a mão de Jesus. Exatamente. Portanto, eles não iam conseguir demover Paulo da sua fé. Ele era muito sincero na sua fé, e não apenas pela fantástica conversão que tinha tido, não, mas sim pela sua história, a história da sua vida, aquilo que ele tinha caminhado com Jesus. E eu acredito que Paulo, naquele momento, não se importou nada e não estava minimamente preocupado com a sua situação. Ele estava preocupado, sim, em fazer com que aquele homem, que era incrédulo, que era cínico, enfim, que Deus pudesse tocá-lo, assim como todos os outros que estavam a ouvir. E isso deve ser aquilo que nos faz partilhar. É exatamente o amor aos outros, não tanto a preocupação connosco, e como tu dizias, quando as pessoas gozam connosco, sabes, eu costumo dizer que quando as pessoas gozam connosco, pelo menos ficam marcadas por alguma coisa, não é? Pelo menos marcam-se em algum aspecto. E mais tarde podem contar, não é? Sobre aquilo que gozaram. Quando as pessoas são duras com ela na escola, que gozam, ou que principalmente, não é? Quando gozam com ela, é o que eu digo, filha, não te importes com isso, é porque de alguma forma, e eu sei que foi uma forma positiva porque te conheço, porque de alguma forma impactaste a vida dessas pessoas. Exatamente. Porque se fosse diferente, ninguém falava de ti. Tens que ter, de facto, alguma coisa diferente, alguma coisa que te demarca dos outros, para eles perderem tempo a falar de ti. Sabes que o que eu acho fantástico é que as pessoas podem até não valorizar muito a nossa doutrina e dizer, isso são ideias como os outros têm, mas quando elas olham para nós e veem uma vida cheia de perdão, cheia de paz, cheia de poder, quando conseguimos sorrir em momentos de grande dificuldade e quando nós dizemos posso todas as coisas naquele que me fortalece, é isso que lhes mexe, não é? É isso que lhes toca. E foi isso que a lição desta semana nos quis transmitir. A doutrina é muito importante, é fundamental, mas não é a doutrina que atrai. Exatamente. É o testemunho do amor de Deus na minha vida, na tua, na de todos nós, que pode atrair alguém para querer conhecer este Jesus que tanto amamos. É a essência, sem dúvida, é a essência da nossa vida, da vida cristã, não é? É o tal relacionamento diário com Deus, com Jesus, que de facto que seja tão rico, que nos preencha de tal maneira que seja impossível manter-nos calados e que isso nos dê de facto aquele alento, aquela força, aquela vontade de testemunhar, aquela ânsia em partilhá-lo. E muitas vezes nós, por timidez, por vergonha, por experiências no passado, temos alguma dificuldade, não é? Quando falamos em temos que ser pescadores de homens, temos que ir ter com os outros e falar. Mas isso é tão difícil, então, mas eu agora vou assim, seco falar. E aqui mostra-nos de facto um método tão simples de partilhar Jesus, não é? Que é uma coisa tão natural em nós. Quando nos acontecem coisas boas, nós contamos aos outros. Isso é natural em nós. É isso que nós queremos fazer. Testemunhar, não é? Vamos trocar a palavra, não vamos falar em testemunhar, porque parece uma coisa tão formal e tão rija. Não, queremos partilhar. Aconteceu uma coisa fantástica, eu quero partilhar. E quando isso acontece na nossa vida, não é? Com foco, com Jesus na nossa vida, e acontecem estas coisas espetaculares que nós queremos partilhar, nós damos este testemunho tem de facto um grande poder, porque é uma situação vivida, o nosso coração e o nosso rosto, como tu dizias há pouco, brilham, e esta é uma forma de facto eficaz de fazer o trabalho que Jesus nos pede, de chegar aos outros, de falar de Jesus aos outros. Olha, Natasha, nós vamos ter um trimestre inteiro para aprender como testemunhar, também temos que aprender. Não é? Foi um prazer muito grande estar contigo. Contigo também, convidamos todos a estarem sempre connosco nas Palavras Cruzadas.
temos sempre momentos de muita felicidade quando aqui estamos, não é? Acho que isso faz parte e que realmente Deus permita que os nossos corações sejam tão cheios do seu amor e do seu poder que os outros possam ver isso em nós. Exatamente. Não sei se queres terminar? Sim. Eu, de facto, nós sabemos que as lições de sexta-feira têm sempre assim umas palavras de Ellen White. E eu queria terminar só com esta citação. O Salvador sabia que nenhum argumento, embora lógico, enterneceria corações endurecidos ou atravessaria a dureza da mundanidade e do egoísmo. Ele sabia que os discípulos precisavam de receber o dom celestial que o Evangelho só seria eficaz se fosse proclamado por corações enternecidos, lábios eloquentes sob a influência do conhecimento prático daquele que é o caminho, a verdade e a vida. E este conhecimento prático, de facto, é esta vivência diária com Jesus e é este testemunho diário que nós muitas vezes, sem nos apercebermos, estamos a dar aos outros. E que seja assim nas vossas vidas, que tenham uma semana abençoada e que regressem para mais um Palavras Cruzadas. Não será connosco, mas que usufruam dos próximos testemunhos que aí vêm. É o nosso desejo. Sandra, mais uma vez, foi um prazer enorme. Igualmente, minha querida, uma boa semana para ti, está bem? Boa semana também para ti. Obrigada. Obrigada.